Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Realize. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre conversas difíceis. Eu sei que toda vez que tem algum tema difícil, constrangedor, um tema desconfortável, é sempre uma luta para conseguir conversar com uma pessoa, ainda mais se a gente não tem intimidade com aquela pessoa. Então eu separei aqui 3 tópicos, eu vou ver aqui no meu Kindle e pôr meu óculos porque eu não enxergo tão bem assim. Aliás, enxergo, só que o óculos ajuda muito, né? E eu separei 3 tópicos aqui pra gente falar hoje, que são como começar uma conversa difícil, como introduzir a conversa, como conseguir dar os primeiros passos ali numa conversa para que fique leve para os dois lados. O segundo é como estruturar essa conversa difícil, como você se prepara para chegar confiante nessa conversa difícil. E o terceiro, que provavelmente é por onde eu vou começar, é o porquê você deveria ter uma conversa difícil. Então vamos começar por esse ponto. Por que você deveria ter uma conversa difícil? Primeiro, se existe uma necessidade, um tema que está te incomodando, está te deixando desconfortável, está dando aquele nó no estômago, na garganta, que você precisa falar com a pessoa, já é um motivo óbvio para você ter que colocar isso pra fora, ter que dividir, ter que falar pra pessoa. E aí, quando você faz isso, você ganha algumas coisas. Primeiro, você tira de você e coloca pra fora, você externaliza algo que está dentro de você e que talvez sozinho você não está conseguindo resolver. E quando você fala com a pessoa, que provavelmente é uma pessoa que está ou não envolvida ou está muito próxima da situação, provavelmente essa pessoa vai conseguir te falar algo ou te dar uma luz ou simplesmente só ser um ouvido para que você verbalize o que você está sentindo, pensando ou tem a intenção de fazer, né? Quando a gente fala, nós falamos algo sobre algum problema, é natural que a gente comece a criar conexões na nossa cabeça. Então, muitas das coisas que eu falo para vocês aqui, eu estou reforçando para mim mesma. Eu já sei, já entendo, eu já pratico na minha vida, ou eu estou em constante aprendizado. Toda vez que eu falo, eu reforço um entendimento, um conhecimento. Toda vez que eu me esforço para executar no meu dia a dia, eu reforço novamente. Então, o fato de eu explicar é uma forma também de eu aprender. Então, quando a gente verbaliza, a gente cria conexões mentais que nos ajudam a entender, a compreender e a progredir em determinado tema. Então, assim, existem infinitos motivos do porquê você deve ter conversas difíceis. E o principal deles é conseguir resolver os seus problemas. Então, você tem um problema e por mais que ele não pareça ser seu, isso aqui é importantíssimo. Por mais que este problema que está dentro de você e que você entende que precisa falar para a pessoa, esse problema não é da pessoa. Queridos, esse problema é seu. É nosso. Se está com a gente, é nosso. Talvez a pessoa não esteja nem aí com a paçoca, ela não está nem um pouco preocupada com você. Nada, zero. Ela nem sabe que você está aflito ou aflita por algum motivo. Então perceba, este problema é seu. Como você vai resolver ele, também é seu problema. Então o que eu vou te ajudar aqui é como falar disso com a pessoa que provavelmente está diretamente ligada a esse seu problema, sem que isso vire uma briga, um atrito, um negócio gigantesco, certo? Então, é muito importante você saber e fazer uma autorreflexão antes de ir. Imagina a situação do trabalho, imagina uma situação com amigos, onde você precisa colocar alguns pontos e você não está conseguindo, porque você tem uma trava, você acha que não deveria criar esse atrito. Enfim, você tem seus motivos, eu sei que são muitos, eu também tenho os meus, todos nós temos. Mas imagina que você precisa fazer isso porque isso tá te corroendo, então você precisa falar com ele. Precisa falar com essa pessoa. Esse tema que tá te incomodando, ele tem muito a ver, aliás, ele tem mais a ver com você do que com o outro. Se essas coisas que estão te incomodando não saem da tua cabeça, não consegue resolver, o problema é interno, é seu. Então, diz mais sobre você do que do outro, certo?
Isso também é um outro tema. Cada podcast a gente vai falando aqui, vai abrindo novas caixinhas, novos temas pra gente conversar mais pra frente. Então entendemos a importância da gente ter conversas difíceis e o quanto de benefício nós iremos ganhar e a pessoa também, dependendo da situação. Mas o maior beneficiado com conversas difíceis é você, que tá se sentindo incomodado com algum tema e precisa conversar. Então beleza, entendemos o porquê que a gente precisa ter conversas difíceis. Agora a gente vai para um outro tema, que é como estruturar esta conversa difícil. Quando você percebe que precisa conversar com a pessoa de algum tema específico, aí vamos falar sobre, por exemplo, do trabalho, que para mim acho que é um exemplo melhor, e aí você vai aplicar e adaptar onde você entender que faz mais sentido para você. Então você está no trabalho e você precisa ter uma conversa difícil. Seja com o seu chefe, com um par, com um liderado, com alguém que não tem nada a ver da tua área, que você precisa falar para aquela pessoa que tem algo atrapalhando tua vida, que não tá legal, enfim, que precisa arrumar, na tua percepção, precisa arrumar. Você vai refletir sobre isso. Então eu já adiantei um pouco, mas você reflita. Faça uma análise fria e no sentido de que tente sair da situação. Eu chamo isso de dar um zoom out. Diminui a situação, olha de fora e tenta perceber o que de fato no racional está acontecendo. A gente vai tentar racionalizar a situação. Porque quando a gente envolve a nossa emoção, o que a gente sente, o que nós queremos, o que a gente precisa, lembra, eu quero, eu preciso, talvez a gente esteja colocando nossos sentimentos naquela coisa. E a coisa mais importante da conversa difícil, e aqui é uma dica de ouro, é separar o problema da pessoa. Então, se você tem lá um tema que está te incomodando, para você chegar bem e confiante de que essa conversa é extremamente necessária, faça uma reflexão primeiro. Então faça esse zoom out, sai um pouco, olha como de fora mesmo, assim, mentaliza você, a pessoa, todo aquele problema que você está identificando e o que de fato está acontecendo. Nesse momento, o exercício é tentar separar qual é o problema raiz, o que de fato está acontecendo, sem colocar o viés de se aquela pessoa é uma pessoa agradável ou não, se ela é amigável ou não interessa. Zera, como se fosse um ser humano neutro e olha só para o problema. Quando você faz isso, automaticamente você começa a perceber caminhos de solução para aquele problema. E aí você começa a enxergar a situação de uma maneira completamente diferente. Porque você tira o seu ego da situação e olha só para o problema. Quando você foca no problema, isso você deveria fazer com absolutamente tudo, focar no problema, você é capaz de buscar soluções mais assertivas. Então você começa a pensar em soluções que podem te ajudar a resolver de fato este problema. Feita essa análise, e aí óbvio que a gente tá aqui, eu tô mergulhando, tô explicando, tô sendo um pouco mais profunda, mas é algo assim de um dia, ao longo do dia você refletiu, ou antes de chegar para uma reunião onde você entende que é uma oportunidade de falar desse tema. Mas assim, é uma reflexão que vai no seu tempo, o tempo que você precisar, escreva. Eu gosto muito de escrever. Então escrever o que me tá me incomodando. Primeiro eu faço o exercício de tirar todos esses sentimentos da relação. Zera tudo, tira, coloca isso de lado. E aí depois você faz a lista do que de fato é o problema, quais são as consequências. Este problema, isso aqui, está gerando quais consequências. E aí, seja qual for a consequência no seu trabalho ou em outra situação, quem está sendo prejudicado, como está sendo prejudicado, quanto de dinheiro está sendo perdido, quanto de tempo está sendo desperdiçado. Lista. Isso é uma forma de você estruturar. Feito isso, você vai estar, uns 50 passos na frente de muitas pessoas que você olha ao redor do seu trabalho que estão batendo cabeça e tentando discutir coisas assim, que às vezes elas repetem as mesmas coisas. Você vai começar a observar que as pessoas perdem muito tempo
tentando defender uma posição, um lado, sendo que, na verdade, ambos os lados querem a mesma coisa, que tenha resultado, que a empresa cresça, que a empresa evolui, que a empresa evolua, só que nenhum dos dois lados parou para refletir ou sequer se deu tempo ósseo para que os assuntos fossem digeridos na nossa cabeça. A gente precisa de tempo para digerir as coisas. E a vontade é tão grande de resolver rápido e não perder tempo, e esse negócio de produtivo, que as coisas vão e ninguém para pensar. E às vezes a gente ganha muito mais tempo no silêncio, na análise, nessa profundidade que a gente faz fora para poder chegar preparado nessas conversas, certo? Então você já chega lá com muitos passos na frente, já olhando, focando no problema. O começo dessa conversa vai ser a parte mais fácil, porque você já fez o mais difícil, que é analisar, que é pensar, que é refletir, é se colocar para fora da situação, tirar o seu ego da jogada e olhar só para o problema. Então agora é externalizar o que você entendeu. Então vamos para o terceiro ponto, que é como começar essa conversa difícil para que ela fique leve para os dois lados. Eu gosto e acredito que as coisas funcionam à base da verdade. Seja ela qual for, é a base da verdade. O que muda é o como você leva a verdade. Então você pode levar com um tom agressivo, impositivo, e brigando, estressado, ou você pode levar, olha, e agora começa. Olha, eu percebi, dado as situações que têm acontecendo, que existem alguns problemas, ou existe um problema que tem gerado algumas consequências que não são legais para mim. Percebo que pode não ser para você e muito menos para a empresa ou para essa instituição maior, seja ela qual for. Você já traz a informação de que você não está agindo por impulso. Você não decidiu isso agora, há 5 minutos, e está vindo aqui derrubar tudo na orelha da pessoa. Você olhou, você pensou, analisou e percebeu que tem algo que pode estar prejudicando e que, se resolvido, a gente vai ganhar alguns benefícios. E aí a pergunta, eu poderia te explicar um pouco da minha visão? Eu poderia te contar o que eu percebi ou o que eu me dei conta? E por que essa pergunta? Porque você não precisa falar com quem não quer ouvir. Você não precisa falar com quem não quer ouvir. E quando você pergunta, eu posso te falar? É porque você entende que conversar com essa pessoa é uma das possibilidades de resolver este problema. E sempre vai existir outras formas de resolver o mesmo problema. Você coloca essa pessoa numa posição de importância. Você buscou ela para dividir algo que você percebeu e que ela pode ser um ponto-chave para te ajudar. Quando você faz isso, você pede autorização para falar, você não sai falando, a pessoa vai dizer claro, porque de uma maneira instintiva, nossa, de ser humano, é tentar ajudar o próximo. E nós queremos ajudar. Então, por que não ouvir? Claro, vamos lá, o que você percebeu? Pode falar. E aí você vai começar a explicar uma situação. E nesse momento é muito importante que você tenha base, que você tenha, assim, informação na manga detalhada para falar, que pode ser dados da sua empresa, de resultados, de fato, o que de fato está acontecendo, exemplos reais. Então, na situação tal, do fulano, o nome do fulano fez isso, ciclano aconteceu isso, gerou esse, começa a dar exemplos reais, porque são fatos, não é a sua percepção de eu acho, eu quero, eu gostaria, é a tua visão sobre o que está acontecendo. Então você vai começar a trazer todas as informações que você analisou, que você pegou, com o máximo de embasamento possível. E ao final, você vai perguntar para essa pessoa novamente, você vai perguntar, depois de tudo isso aqui que eu te apresentei, que eu te expliquei, como
como você acredita que a gente pode resolver esse problema. Você não tá deixando a pessoa te dizer se existe ou não um problema, você já falou. A pergunta é como que você entende que a gente pode resolver esse problema juntos? Como você entende que pode ser a melhor maneira de resolver? E aí, vocês dois começam a trabalhar juntos no problema e não no ego e não no interesse pessoal, não na birra. Então assim, você se preparou, você analisou, você entendeu que existe um problema. Na hora de conversar é só levar com essa humildade de tentar resolver o problema para que todo mundo ganhe. E de novo, lembra, o maior beneficiado disso tudo vai ser você. Então por que não ter uma abordagem mais assertiva, mais calma, mais tranquila, mais dedicada, mais direta? Simples. Pensa, reflita, estrutura e joga. Vai, conversa com leveza. Teve uma devolutiva negativa, a pessoa foi, como eu posso dizer, a pessoa ficou na defensiva, entendeu que o problema não é com ela? Tudo bem. Olha, beleza, eu acredito que você possa me ajudar, mas eu entendo que talvez não seja o momento para você. Talvez você esteja focado em outras coisas. Muito obrigada. Agradeça a atenção e volta. De novo o exercício. Esse é o problema, este caminho não deu. Quem mais tem relação que eu posso levar o problema para poder me ajudar? E esquece crachá, esquece. São pessoas que podem te ajudar. Ah, mas o fulano é diretor, não vou levar isso para ele. Mas se você entende que aquela é a pessoa que vai te ajudar, coloca sua confiança na sua testa e vai. Vai com confiança, vai com força, porque você está na humildade de resolver o problema. De novo, você está trabalhando com a verdade. A verdade não tem como dar errado. Talvez você não acerte de primeira, mas não tem como dar errado. Tá bom? O episódio de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. E de novo, não deixe de compartilhar as suas dores, os seus desafios, os seus problemas aí no seu trabalho, na sua vida, na sua carreira. Me manda aqui, me manda lá no direct do Instagram que eu vou adorar te responder, tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!